quê? Não, 3. R$3. Essa daí é R$3. Já foi dentro da planilha. Deu 2,99 para no cálculo da CMTC deu 2,99. No cálculo da GR deu 2,98. Mas de qualquer maneira vai arredondar para 3 e no próximo reajuste faz a compensação. Viu, né, Manuel? Eu não sei se estão colocando lá, parcela 2, alguma coisa por cento para investimento. Não sei se colocaram, deve ter colocado. Marcador ligou? Você avisa para mim se eu meter capto. Bom dia, senhoras e senhores, membros, conselheiros da Câmara Setorial de Transporte. Estamos iniciando a 90ª reunião pública da Câmara Setorial de Transporte da GR, sessão regulatória extraordinária, de 17 de maio de 2013, às 9 horas, sexta-feira 17, no auditório Augusto Brandão Cunha, 13º andar da GR, do prédio da GR. Para fazer a leitura da pauta, convido o excelentíssimo senhor secretário executivo da Câmara Setorial de Transporte, engenheiro Milton Pires Batista. Milton Pires Leal. É Leal, né? Batista. Batista? Você não tem Leal, não? Vem? Não sou, não. Leal. Então você não é Leal. Leal só assim no caráter. O João Figueiredo era Baptista, o meu é só Batista. Como é o nome do... Ai, qual é o nome do pai do Neguinho? Então, bom dia a todos. Nesse momento eu passo a fazer a leitura da pauta da 90ª reunião pública, né, da Câmara Setorial de Transporte. O item 1 é abertura. O item 2, apresentação e discussão da ata da 89ª reunião pública extraordinária, datada de 10 de maio de 2013, da Câmara Setorial de Transporte. O item 3, retorno de processo com pedido de vista do representante das operadoras, senhor Vilmar Dias da Silva. O item 4, apresentação e discussão de processo com defesas a serem relatados pelo conselheiro José Eduardo dos Santos. O item 5, apresentação de processos sem defesas encaminhados pelo conselheiro José Duarte dos Santos. O item 6, apresentação e discussão de processos com defesas a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. O item 7, apresentação de processos sem defesas encaminhados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. O item 8, outros assuntos de interesse da Câmara Setorial de Transportes. O item 9, encerramento. Para dar início aos trabalhos, eu passo a palavra ao conselheiro coordenador, senhor José Duarte dos Santos. Então, iniciaremos a nossa sessão extraordinária com a apresentação e discussão da ata da 89ª reunião pública extraordinária, datada de 10 de 5 de 2013, da Câmara Setorial de Transporte. Os senhores já receberam cópia da ata? Alguém tem alguma observação para fazer, alguma correção, algum adendo? Nenhuma modificação na ata. Conselheiro Vilmar Dias da Silva. Oi. Também tem não. Conselheiro Danilo. Não, tá tudo ok, senhor conselheiro. Tudo ok. Delegado. Então está aprovada a ata. Passemos ao item seguinte. O item 3, retorno de processo com pedido de vista do representante das operadoras, senhor Vilmar Dias da Silva. Com a palavra, o senhor conselheiro Vilmar Dias da Silva para a apresentação dos processos de pedido de vista. Item 3.1, Expressão Luiz, 3.2, Expressão Luiz. Bom dia a todos. Relatório, voto vista, processo 2011, final 8156.
Interessado Expresso São Luís. Assunto: defesa de auto-infração. Neste processo, Expresso São Luís Limitada apresenta defesa contra o auto-infração 23.556, lavrado em seu desfavor por utilizar em serviço veículo com extintor de incêndio com data de validade vencida, tendo a mesma sido enquadrada no artigo 13, inciso 14 da Resolução 297/2007, que assim dispõe: colocar ou manter em serviço veículos sem condições de segurança. Em sua defesa, a empresa alega que a questão em tela é disciplinada pela Lei Federal 9.503 de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, CTB, em seu artigo 230, com a seguinte redação: artigo 230, abre aspas, conduzir o veículo, inciso 9, sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante. Penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Ainda, que seria ilegal a GR tratar de tal assunto cuja competência pertenceria à União, segundo a exegese do artigo 22, inciso 11 da Constituição Federal de 1998. Por fim, pede a declaração de nulidade do auto-infração em apreço. Quanto ao alegado, este membro da Câmara entende que a mesma não merece prevalecer, pois a legislação citada pela defesa trata-se do sistema de trânsito como um todo, ao passo que a legislação da GR regulamenta a prestação de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, que deve contar com normas próprias, disciplinando os direitos, obrigações e deveres dos operadores, dos usuários e do poder concedente, bem como dos equipamentos utilizados na prestação dos serviços, buscando sempre garantir segurança, conforto e bem-estar dos passageiros. E dentro desse contexto, a GR também pode, de forma concorrente, regulamentar e fiscalizar os itens de segurança dos veículos que estão transportando coletivamente passageiros, sem que isso esteja contrariando a legislação federal acima referida. A dúvida que sobressai do presente caso é que o auto-infração em epígrafe traz consignado como dispositivo legal violado o artigo 13, inciso 14 da Resolução 297/2007, que assim estipula: colocar ou manter em serviço veículos sem condições de segurança, que é uma definição genérica que exige uma complementação para ser aplicada. Os autos de infração sobre esta questão, extintor de incêndio, pelo que este membro da Câmara tem conhecimento, sempre foram enquadrados no artigo 12, inciso 32 da Resolução 297, que contém a seguinte redação: trafegar com veículo com defeito em equipamento obrigatório. Assim sendo, mesmo sendo de elevada gravidade o comportamento da empresa, justificando a aplicação de uma reprimenda por ferir um dos itens de segurança dos veículos, que seria a obrigatoriedade de portar no interior dos ônibus extintor de incêndio com data de validade em dia e preparado para eventual necessidade de uso. Ainda assim, este membro da Câmara entende que o auto-infração em comento não merece prevalecer por ter sido gerado com base em uma legislação de caráter genérico que exige uma complementação para ser legalmente aplicada. E mais, por não ter sido a infração detectada, capitulada no artigo 12, inciso 32 da Resolução 297, conforme era de costume nos casos que envolviam a presente questão. Ao teor do exposto, o posicionamento deste membro da Câmara Setorial é pela anulação do auto-infração número 23.556, lavrado em desfavor de Expresso São Luís Limitada, por vício formal em sua lavratura, vindo a contrariar, com o devido respeito, o ilustre relator do conselheiro da matéria. Então, aqui eu estou entendendo que não procede a defesa da empresa, que ela alega aqui que isso é disciplinado pelo Código, mas na minha visão não tem nada a ver com o serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, que é um serviço de competência da GR, e que a GR realmente tem competência para regulamentar, fiscalizar, mas que ao mesmo tempo
como era de praxe aqui, nos julgamentos nossos aqui, constatar que essa infração era capitulada no artigo 12, no inciso 32, que fala trafegar com veículo com defeito em equipamento obrigatório, e não no artigo que foi tipificado, artigo 13, inciso 14, que fala colocar ou manter em serviço veículos sem condições de segurança. Eu até entendo que isso é um dos itens de condição de segurança, mas não de forma genérica, igual ficou consignado no auto de infração. Por esse motivo, eu estou me posicionando pelo cancelamento do auto de infração. Neste caso. Quem foi o relator disso? Danilo. Então, com a palavra, o conselheiro Danilo. Bom, nesse processo, é mais uma das situações que a gente já viu aqui, inclusive na reunião passada teve um assunto semelhante, mas com outra capitulação, outra tipificação, dos problemas que nós temos aqui na GR, das resoluções que são bem genéricas e as capitulações de cada situação, que aquele exemplo da resolução 05, que uma mesma situação pode estar entrando em 3 até 4 incisos de artigos diferentes. É um problema. Isso aí é um problema que de fato existe nas resoluções nossas aqui. Só tem um adendo que nas discussões passadas era dentro do mesmo artigo. Agora está sendo em artigo diferente. A única diferença desse aí com as discussões passadas... Da reunião passada era no mesmo artigo, que o valor da multa ia ser o mesmo. Esse aqui, no caso, a tipificação que o Wilmar está entendendo que seja... que enquadra no caso aí, ia ser uma infração o valor da multa um pouco menor. Nesse caso, eu segui a orientação da gerência jurídica que tinha no processo, em parecer, mas a situação, o fato é esse, né? Bem complicado essas resoluções que tem ambiguidade, pode ter, depende da discricionariedade do fiscal em campo de colocar uma ou outra, e fica difícil para a empresa de se defender também, né? É complicado. Porque falar que trafegar com veículos sem condições de segurança é o que está na norma, tinha que pelo menos culminar isso com outro dispositivo, até com o outro lá, que foi o caso que fala do equipamento. Porque sem condição de segurança não pode envolver vários itens. Como nesse caso aí, falou que é o extintor de incêndio. Não, eu mesmo já peguei um processo bem semelhante a esse, inclusive no 1232 que você falou, de extintor. Com a palavra o representante da gerência jurídica para os devidos esclarecimentos sobre esse litígio de interpretação dos... Você já acompanhou aí no arrazoado do representante? Deu para entender? Então, como se pronuncia a gerência jurídica a respeito desse assunto? Bom dia a todos. Só complementando a fala do conselheiro Danilo, que eu concordo plenamente, e nesse caso aqui, deveria sim, dessa vez eu vou concordar com o conselheiro Vilmar, deveria ter sido aplicado o artigo 1232, que é trafegar com veículo com defeito de equipamento obrigatório. Em primeiro lugar, por ter sido em artigos diferentes, de grupos diferentes, e em segundo, por estar muito genérico ao outro artigo que foi aplicado, porque colocar e manter serviço de veículo sem condições de segurança pode envolver muita coisa. Pode envolver o pneu careca, pode envolver faltando tacógrafo, que aliás já tem um específico para isso, né? Mas pode envolver outros defeitos de forma mais genérica. E seria, até seguindo o que a gente vem fazendo aqui, seria aplicar o 1232 mesmo, que é o que vem sendo feito aqui na agência. Antes que se faça a reformulação, mais uma vez falando, e que individualize e coloque essas questões de maneira mais pontuais, para que facilite tanto a atuação quanto o direito de ampla defesa contraditória por parte dos concessionários. Bom, nesse caso... Até, né, nesses casos, já poderia dividir em ou melhor, questão de segurança, quer questão falar de envolver todos então, os tipos
Eu já estou fazendo. Bom, Semana tem que analisar um punhado de coisa. senhor conselheiro, senhores membros, por mais que eu tenha votado, relatado o processo do jeito que estava, com o parecer, eu tendo em vista que as explicações apresentadas pelo Vilmar e pelo nobre representante do jurídico, por se tratar de uma questão de ordem pública, porque está na norma e a tipificação que seria correta, eu posso até estar revendo o meu posicionamento a respeito disso aí, viu? O meu voto que eu tinha proferido, o relato que eu tinha feito na reunião anterior, que estava nessa ata desse processo aí. Bom, realmente os aspectos levantados pelo conselheiro Vilmar têm seus fundamentos. Condições de segurança de forma genérica pode começar pelo sistema de frenagem, pelo sistema de tração, pelo sistema de suspensão, pelo sistema enfim, de direção, que tudo isso são condições de segurança, que são condições sine qua non para botar o veículo na rodovia, que põe realmente em risco a vida das pessoas, porque de respeito à estrutura mãe, a estrutura básica do veículo, que é frenagem, tração, frenagem, suspensão, direção, que são itens de segurança, que tem que estar de acordo com as normas técnicas regulamentares, não só as normas técnicas da GR, mas todas as normas técnicas do Inmetro e da regulamentação nacional do CONTRAN sobre a viabilidade do veículo de trafegar em via pública. O Instituto de Incêndio é um item de segurança, mas é um item de segurança específico. Se você coloca o item e na resolução, tem a possibilidade de você capitular a infração no item específico. No caso, no artigo 32. Assim como teria se fosse o tacógrafo. Tudo isso são questões de segurança, mas específica que diz respeito ao fato em si. Já o outro que foi capitulado aí é uma norma geral que, como se diz, serve para qualquer coisa. E não é uma tipificação correta. Eu até me solidarizo com a posição do conselheiro Danilo, que apesar de ter seguido a decisão da gerência jurídica, ou a opinião, posição da gerência jurídica no inicial, agora revendo, após o pedido de vista do conselheiro Vilmar Dias da Silva, revendo a matéria, aceita as ponderações. Portanto, poremos em votação a posição trazida pelo eminente conselheiro Vilmar Dias da Silva. Conselheiro Jair Ventura, o senhor quer falar a respeito? Não, eu vou partir para a votação. A votação? Bom, então, tendo em vista o que apresentou o conselheiro Vilmar Dias da Silva no pedido de vistas e o arrazoado que ele defendeu sobre o equívoco da tipificação do auto de infração, apesar de ele ter existido, e considerando que o conselheiro relator, Danilo Guimarães Cunha, aceita essas ponderações feitas pelo conselheiro, nós vamos pôr em votação, então, a manutenção do auto de infração ou a anulação pelo que apresentou o conselheiro Vilmar Dias da Silva. Como se pronuncia o senhor? Bom, diante do esclarecimento do representante das operadoras Vilmar Dias e também do nosso representante da jurídica, Rafael, que foi capitulada num artigo diferente, né, que deveria ser no outro artigo. Então, eu vou acompanhar o parecer do Vilmar pela anulação do auto. Bom, então, aprovado por unanimidade o parecer pela anulação. Próximo. É dele.
Processo 2011, final 689. Interessados, Expressão Luiz Limitada. Assunto, defesa de auto-infração. Neste processo, Expressão Luiz Limitada apresenta defesa sobre o auto-infração número 22102, lavrada em seu desfavor, porque o funcionário da empresa teria se ausentado do guichê de atendimento, gerando transtornos e fila aos usuários, tendo a mesma sido enquadrado no artigo 12, inciso 28 da Resolução 297, que assim dispõe: não prestar serviço adequado na forma prevista em lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato. Em sua defesa, a empresa não adentra no mérito da questão, alega apenas que o auto-infração foi lavrado em desacordo com o artigo 103 do Decreto 4648, pois a suposta infração teria ocorrido em 21/1 de 2011 e o auto lavrado em 7/2 de 2011. Quanto a essa alegação, é pacífico o entendimento dessa Câmara Setorial de que esta parte do Decreto 4648 foi derrogada com a edição da Resolução 297/2007, regulamentando o artigo 21 da Lei 3.569 de 1999, alterado pela Lei 14.491 de 2003, não procedendo, portanto, tal argumentação. Contudo, ao se analisar a redação do instrumento legal tido como violado, sobressalta o entendimento de que a situação fática descrita pelo agente fiscal não se adequa ou subsume completamente aos contornos exigidos por este dispositivo, pois o mesmo descreve como infração não prestar serviço adequado na forma prevista em lei, nas normas técnicas aplicáveis ou no contrato. E em parte alguma foi declinada qual seria esta lei ou norma técnica ou cláusula contratual que teria sido desrespeitada. Assim sendo, mesmo entendendo ser de uma enorme gravidade o comportamento da empresa, merecendo a aplicação de uma justa reprimenda por causar sérios transtornos aos usuários dos serviços, mesmo assim o auto-infração em comento não merece prosperar, por ter sido gerado de forma incompleta, tornando-o viciado por defeito de forma, ao não completar que lei, norma ou cláusula contratual teria sido infringida. Ao teor do exposto, o posicionamento deste membro da Câmara Setorial de Transportes é pela anulação do auto-infração 22102, lavrado em desfavor da empresa Expressão Luiz Limitada, por vício formal de sua lavratura, contrariando com o devido respeito o ilustre relator da matéria, conselheiro Danilo Guimarães Cunha. É o posicionamento. Então, neste caso aqui, eu estou entendendo que também... Esse foi errado? Esse aqui, 3659. 7924 é o primeiro, eu passei daí. Não, o primeiro foi o 2011, esse eu acho que é retorno de vista. Os dois é retorno de vista. E esse aqui, 2011, 7924? não, o 7924 é o que está lendo agora. Eu não tenho, só Bom, mas que ausentou do tal, não tem isso não. Só 2 processos você tem. Eu só tenho 2. Estão falando lá. É o primeiro, 689. Quer ver se você pegou trocado, não? Não. Não, 8150 o primeiro. Então eu pus errado o número dele. Cadê ele? Aqui, ó. Primeiro é 8156. 856. E essa aqui você está falando Então, uma coisa que está outra. É o número do processo que ficou errado só. No primeiro aí. Não, o primeiro está errado. Não, o Não. primeiro Não, tá o certo. número do processo. 8156. Não, eu pus aqui 689 no meu relatório. Por isso que eu estou lendo. No relatório meu aqui que eu pus o número do processo errado. Mas ficou certo. O auto de infração, confere o número desse auto aí, por favor. É o 22102? Não, 22556. Peraí, então, foi o primeiro. Mas aqui não Tá, conformidade. esse está certo, esse processo aí. Foi o primeiro que eu relatei. É. Situação é aqui, ó. O 3.2 aqui é outro Pois processo. é, mas aqui o processo é o 689, está aqui, ó, 689. Eu estou relatando. Então, Aqui, ó. esse 556. 7924 eu não tenho lá. 23. Não, é esses dois. 23, 5, 5, no 6. passado Tá, eu 23, 22, 5, 5, 6. Ah, daqui, ó. 22, 5, 5, 6, esse primeiro aqui. É 23, 5, 5, 6. Ah. esse processo que eu tenho. Aqui também tem um erro aí, ó.
Ó, 23 e 22. Porque não é isso aqui, não. Isso aqui é relatório de não conformidade. 3.809, não tem nada a ver, não. E esse aqui? Tá certo. E o 0689, que é o que eu estou relatando? Não está em pauta aqui não, o 068. Pois é, mas eu estava comigo. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse aqui de pauta, pra gente checar isso aí. Fica votando só esse? Só o primeiro. E a gente checa o que está. Não, o primeiro já votamos. Já votamos, vota só esse aqui que eu estou relatando. Tira de pauta. Então, Você não está aqui não, né? Está comigo aqui, mas não está Não. na pauta. E esse da pauta não está comigo. o que está na pauta não está com ele. E o que está com ele não está na pauta. Então ele está retirando de pauta esse processo que não consta da pauta. E ele vai apresentar posteriormente. Aprovado. Para o primeiro processo. Não. Esse aí já normal. Não, mas o auto de infração é 23.556. Isso, tá certo. Tá certo. Aqui está 22.556. Não, mas no relato tá certo aqui, ó. Pode olhar o relato final que tá certo. Esse aí. O primeiro está tudo certo. Não, isso aqui foi na digitação, na pauta. Tá certo lá no processo. Tá, mas O número na pauta aqui foi errado. O número da pauta foi na errado. pauta é errado. Estou mandando O o número da Terezinha pauta. consertar. Do auto de infração, mas o processo está certo na pauta. Tá. Só o nome da pauta. Não, ele tá falando que o áudio passando na pauta também tá errado. O número da pauta está errado. Só o número. Em vez de Uau. 22 é 23. Só. Mas tá errado, não. Ah, é 23, aqui tá 22. Mas o processo está correto. É 2011, final 8156. Pronto. Então, a participação do eminente conselheiro Vilmar Dias da Silva a respeito dos processos pedidos de vista fica da seguinte maneira. O primeiro, 3.1, foi votado, foi seguido a posição do conselheiro Vilmar, pelas razões que ele apresentou e pela compreensão do significado dessas razões. E o segundo processo ele retira de pauta, porque Vai checar isso pra ele. ele tem que fazer a compatibilização do que ele estava falando aí com o processo em si. Isso aí pode fazer na reunião posterior. Próximo. Ele bate. Agora, o item 4, né? Apresentação e discussão de processo com defesa e relatório do conselheiro Danilo Guimarães. Não, José Eduardo Santos. Processo 2011, final 6401. Interessado, Donizete Martins de Oliveira, microempresário. Artigo 56, inciso 3º da Resolução 005/2008. Auto de infração 230440. Utilizar a licença da GR para realizar viagem de caráter de linha regular. Percurso Crixás, Goiás, Séries, Goiás. Obedecendo todo o trâmite processual, a empresa apresentou defesa tempestivamente. A SUPAIP manifestou-se pela manutenção do auto de infração ante a improcedência das alegações suscitadas. A gerência jurídica referenda o auto da adesão da SUPAIP e, após análise minuciosa dos fatos, este conselheiro mantém o auto de infração 23044 lavrado em desfavor da empresa Donizete Martins de Oliveira, microempresário. Isso é aquela história da empresa que é credenciada para fazer um tipo de serviço, a natureza de um serviço, e está fazendo outro, que não corresponde o que foi concedido pela GR para isso. A empresa de turismo, a empresa para fazer serviços eventuais, que fica fazendo serviço regular de uma empresa ou de um trajeto que já pertence à concessão de uma outra empresa cadastrada também na GR. Em geral é isso. Quando não é, digamos, que está fazendo em linha regular de trajetos criados por ele sem ter autorização da GR para isso. Esse caso aqui é típico. Ele é uma empresa que é regularizada para fazer um tipo de serviço e está fazendo outro. Podia caçar uma coisa se ele foi residente. Porque isso aqui é abusar. Mas isso é geral. Se for caçar, vai ter que caçar É geral. 1000. Eu acho que vocês são. Bom, nesse caso nós vamos nos prender à tipificação da punição que está sendo proposta aqui, que é o artigo 56, inciso 3º, resolução 075/2008, com auto de infração número 230440, e o voto meu é pela manutenção do auto de infração. Eu concordo com o senhor, mas aí seria um outro processo. Tá. Esse processo de cassação é um outro. É isso. Conselheiro Jair Ventura, como se pronuncia Vossa Senhoria a respeito desse processo?
Sem argumentação, acompanho o relator pela manutenção do auto. Conselheiro Danilo. Acompanho o relator. Conselheiro Jair. Eu também sigo o relator. Aprovado então por unanimidade. O item 4.2, processo 2009, final 3613, interessado Viação Quirinópolis Limitada. O processo 2009, final 3613, interessado Viação Quirinópolis Limitada, foi capturado no artigo 56, inciso 6 da Resolução 005/2008. O auto de infração lavrado foi de 12.715. Não portar no veículo durante a viagem o certificado de registro. Percurso Inaciolândia, Goiás, usina de São Francisco, município de Quirinópolis. Obedecido todo o trâmite processual, a empresa apresentou defesa tempestivamente. A gerência jurídica manifestou-se pela manutenção do auto de infração ante a improcedência das alegações suscitadas. Após análise dos fatos e considerando as posições da gerência jurídica, esse conselheiro mantém o auto de infração número 12.715, lavrado em desfavor da empresa Quirinópolis, Viação Quirinópolis Limitada. Eu vou ver aqui. Certificado de registro. Bom, a alegação da defesa aqui, ele não tinha. Ele não tinha o porte do documento. Simplesmente não tinha. Alegando que o ônibus era de caráter urbano, isso é conversa, quer dizer. Mas não apresentou também documentação nenhuma comprovatória. Enfim, esse conselheiro é pela manutenção do auto de infração. Como se pronuncia o conselheiro Jair? Acompanho o relator pela manutenção. Conselheiro Danilo? Também manutenção. Conselheiro Vilmar Dias da Silva. Processo número 2010, final 1024. Interessado. Sand Retour, Agência de Viagem e Turismo Limitada, microempresário. Artigo 53, inciso 11, da Resolução 005, 2008. O auto de infração de número 14.268. Lavrado por transportar bagagens não identificadas, encomendas ou mercadorias no percurso Quirinópolis, Goiás, São Simão, Goiás. Obedecido todo o trâmite processual, a empresa apresentou defesa tempestivamente. A gerência jurídica manifestou-se pela manutenção do auto de infração ante a improcedência das alegações suscitadas. Após minuciosa análise e considerando que o procedimento é regular e ante a improcedência da defesa apresentada por parte da autuada, manifesta esse conselheiro pela manutenção do auto de infração 14.268, lavrado em desfavor da Sand Retour, Agência de Turismo Limitada. Vou ver aqui o que a defesa apresentou. Bom,
A infração foi constatada no quilômetro 364, na BR-364, quilômetro 122, São Simão, Goiás, em 13 de 2 de 2010, com a suposta infração de transportar bagagem sem identificação, o que não é verdade, pois na lista constam todos esses passageiros. Não podemos concordar com a presente situação, pois as bagagens transportadas no porta-mala encontravam todas com a etiqueta de identificação. O que acontece é que, com a trepidação, os volumes se atritam e a etiqueta solta, e isto o agente não levou em consideração para a comprovação. Estamos enviando a segunda via das etiquetas, assim não entendeu e lavrou o auto de infração. Somos uma empresa cumpridora de pretexto, ou seja, eles estavam sem identificação, depois apresentaram na defesa, apresentaram uma segunda via dessas etiquetas, o que não vale. A etiqueta tem que estar pregada na mala, ou no pacote da bagagem, não no estabelecimento da empresa, lá para depois apresentar. Enfim, não justificou o fato de que as bagagens não tinham etiqueta, que foi exatamente isso que o fiscal anotou: transportar bagagens não identificadas, encomendas ou mercadoria. Observação: bagagem dos passageiros sem identificação no trecho Quirinópolis até São Simão. Arrancar toda a identificação no atrito? Não, e os atritos têm que estar mais ou menos todos em posição. As bagagens soltadas. Pois é. Agora, Quirinópolis São Simão é asfaltado. Quirinópolis até São Simão é asfalto. Conselheiro Jair Ventura, pela manutenção do auto, como você se pronuncia? Como Vossa Excelência se pronuncia? Vou acompanhar o relator, porque é coisa grave, né? Desde o início a gente defendeu essa identificação de bagagem para evitar transportando coisas irregulares, né? Então a empresa, desde que ela credencia, já sabe que tem que cumprir. Então eu sou pela manutenção, acompanho o relator. Conselheiro Danilo. Em manutenção. Conselheiro Vilmaria da Silva. Também acompanho o relator. Aprovado por unanimidade. Processo 4.4. Interessado Ideal Turismo Limitado e Microempresário. Artigo 53, inciso 2 da Resolução 005/2008. Não portar no veículo durante a viagem a relação dos passageiros. O percurso é Pires do Rio, Goiás e Pameri, Goiás. Obedecido todo o trâmite processual, a empresa apresentou defesa tempestivamente. A gerência jurídica manifestou-se pela manutenção do auto de infração ante a improcedência das alegações suscitadas. Após minuciosa análise e considerando a posição da gerência jurídica, este conselheiro se pronuncia pela manutenção do auto de infração 14248, lavrado em desfavor da empresa. Vou ler aqui a defesa apresentada. Hã? Não, é só um pedaço. Não tem um auto de infração na... Como? Vai ser um auto de infração aqui. Onde? Na pauta. Não, aqui é a defesa, que eles alegam. A alegação deles. Estou dizendo que não tem aqui o auto de infração. Tá fazendo cidade demais aí. Hein? Você quatro Não cidades, tem né? aqui o auto de infração aqui. Não tem? Não. Defesa, vamos ver o que é diz a defesa. Bom, aqui eles dizem que tinha uma lista com apenas 8 soldados. E o fiscal não considerou porque a lista verdadeira era de 30 soldados. Ou seja, ele não estava com... Não tinha lista. Não estava portando a lista dos passageiros. Não apresentou defesa convincente e relevante que seja essa modificação do auto de infração. Portanto, esse conselheiro mantém a posição que a gerência jurídica
teve ao considerar o auto de infração e as regularidades e o possíveis irregularidades desse auto de infração. Conselheiro Jair Ventura, como se pronuncia? Acompanho o relator pela manutenção. Conselheiro Danilo? Em manutenção. Conselheiro Dilmar Dias da Silva? Com o relator. Próximo. O item 5. Apresentação de processo sem defesa encaminhado pelo conselheiro José Eduardo Santos. Aqui eu proponho o seguinte: o item 5 são processos sem defesa. Ou seja, se os processos são sem defesa, não vamos entrar no mérito do processo, porquanto o interessado não apresentou defesa. E eu incluiria também, nessa votação em bloco, o item número 7, que é processo sem defesa, encaminhado pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha, quer dizer, que vai de 7.1 a 7.33. E o processo sem defesa do conselheiro José Eduardo dos Santos vai do 5.1 ao 5.17. Então, pela manutenção dos autos de infração nesses dois blocos de processos sem defesa apresentados no item 5 e no item 7. Alguém se manifesta contrariamente a essa posição? Conselheiro Jair Ventura. Acompanho os dois relatores pela manutenção. Conselheiro Danilo? Em vista a preclusão do prazo para que se apresentasse a defesa, a manifestação é pela manutenção desses autos. Conselheiro Vilmar Dias da Silva. Acompanho os relatores. Então, item 5 dos processos sem defesa, item 7, na sua totalidade dos processos sem defesa, que era cargo do conselheiro Danilo Guimarães Cunha, foram aprovados a manutenção dos autos de infrações. Próximo. Item 6. Apresentação e discussão de processos com defesas a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. O item 6.1, processo 2013, final 2623, interessado Rápido Goiás Limitada. Bom, esse processo é um dos processos de termos de lançamento da TSF. Nesse caso aqui, o sujeito passivo é a Rápido Goiás Limitada. O termo de lançamento de competência em janeiro de 2008, vencimento 20/3/2008. Valor atualizado até a data do lançamento foi de R$ 3.048. A empresa foi notificada, ela apresentou a defesa com os argumentos semelhantes aos que a gente já discutiu aqui na Câmara por algumas vezes, algumas oportunidades. O jurídico aqui em seu pronunciamento rechaçou os argumentos. Então a gente observou que na defesa não vislumbramos comprovação de qualquer das causas previstas no artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 24C da Lei 13.569 para acolhimento da defesa, e pelos argumentos trazidos no pronunciamento da gerência jurídica, devidamente fundamentados com base na doutrina e na legislação que regula a matéria. Eu já adianto meu voto, senhor conselheiro, coordenador. O voto é pelo não acolhimento dos pedidos formulados na defesa e o normal prosseguimento do feito. Conselheiro Jair Ventura. Acompanho o relator. Conselheiro... o conselheiro... Esse aí é do TSE. O conselheiro Vilmar Dias, como se pronuncia? Ok. Então, aprovado por maioria de votos. Próximo. Processo do item 6.2, esse processo 2009 final 9069 é auto-infração da vara de desfavor de Rogério Transportes Limitada por realizar transporte clandestino de passageiros entre Itaberaí e Itapuranga em 17/9/2009. Fiscal aqui na descrição: executar transporte clandestino intermunicipal de 35 trabalhadores rurais no trecho de Itaberaí a Itapuranga, sem a devida autorização. De acordo com isso, foi lavrado o auto de infração. Ele apresentou defesa após a notificação, alegando que a empresa não pode ser considerada clandestina, pois é cadastrada junto a esta agência. Alega erro do auto de infração. Aqui a SUPAIP e a gerente jurídica manifestaram pela manutenção ante a ausência de qualquer irregularidade.
A gente aqui observa que ela tem uma informação de que ela é cadastrada, mas o cadastro seria posterior ao auto infração, e ela não juntou aqui um comprovante de que era cadastrada anteriormente. Então, de acordo com isso, o voto é pela manutenção. Conselheiro Jair Ventura. Pela manutenção. Conselheiro Vilmar Dias da Silva. Também, pela manutenção do auto. Então, aprovado por unanimidade o processo em epígrafe. Próximo. O item 6.3 é o 2011, final 5554. Esse processo trata do auto-infração lavrado em desfavor da empresa Itatur Transportes Passageiros e Turismo Limitada. Por não portar no veículo durante a viagem a apólice de seguro de responsabilidade civil no percurso Inaciolândia e Goverlândia, em 19/8/2009. Tendo a empresa, segundo a auto-infração em comenta, infringido o artigo 53, inciso 5 da Resolução 05. Notificada, a empresa apresentou defesa, tendo prazo legal, alegando a nulidade do auto-infração, tendo em vista a falta dos requisitos forma e motivo, uma vez que a apólice encontrava-se no interior do veículo, em posse do motorista. Requer ao final que seja declarada a nulidade do auto-infração. Aqui o jurídico, a SUPAIP, posteriormente acatado, tendo esse posicionamento sendo acatado pela gerente jurídica, foram pela manutenção, e o processo foi encaminhado para relatarmos aqui na Câmara. Em análise, a gente observa que a defesa não trouxe elemento que justifique a anulação, e destacando ainda que a apólice de seguro de responsabilidade civil é documento de porte obrigatório, conforme o artigo 32, inciso 4 da Resolução 05. Aqui, no caso, a defesa ela alega que estava portando, mas ela não junta nem a apólice que teria vigência. Então, com base nisso, a manifestação também é pela manutenção. Conselheiro Jair Ventura. Acompanho o relator pela manutenção do auto. Conselheiro Vilmar Dias da Silva. Também acompanho o relator. Então, aprovado por unanimidade o processo 6.3. Próximo, processo 6.4 da pauta. Esse processo é o processo 2010, final 3163. Trata de auto-infração lavrada em desfavor da empresa Madestur Rio Verde Turismo Limitada, por não portar no veículo durante a viagem cópia do certificado de registro cadastral, em fiscalização no dia 17/4/2010, do percurso Rio Verde, Goiânia, tendo auto-infração apontada a infração ao artigo 55, inciso 1 da Resolução 05. Notificada, a empresa apresentou defesa tempestiva, alegando que o motorista, no momento da abordagem, estava de posse de toda a documentação exigida para a realização da viagem. Aqui o jurídico manifestou pela manutenção, o processo foi encaminhado para relatarmos aqui. Esse aqui é um caso da fé pública, porque ela alega que estava portando, o fiscal, no momento da fiscalização, informa que não estava portando. Então, tendo em vista a fé pública do fiscal e que se trata de um documento de porte obrigatório, minha manifestação também é pela manutenção. Anexou a cópia. Anexou. No processo, na defesa. Na hora o fiscal disse que não estava portando. Então, por não portar, o auto de infração foi lavrado contra a empresa por não portar, no momento da abordagem, o documento de porte obrigatório, que é o certificado de registro cadastral. De registro cadastral. Conselheiro Jair Ventura, como se pronuncia? Diante das provas e da fé pública do fiscal, acompanho o relator pela manutenção do auto. Conselheiro Vilmar Dias da Silva. Aprovado por unanimidade o item 6.4 da pauta do conselheiro Danilo Guimarães Cunha, dos processos apresentados com defesa. O item 8, outros assuntos de interesse da Câmara Setorial de Transporte. Item 8, o senhor tem alguma manifestação, Jair Ventura? Conselheiro Vilmar Dias da Silva, alguma manifestação para o item 8 da pauta? Representante da gerência jurídica, alguma manifestação? Também não? Então,
Alguma manifestação? Hã? Como é que é? Sexta-feira vem feriado. Terça, por que é feriado? É dia 24, é dia da padroeira. Não, é quarta-feira, não, né? Sexta-feira, dia 24. Ah, sexta-feira. Aí, Não, se não quiser tem. antecipar Não. pra quinta-feira, o senhor Não pode. Para quinta-feira não pode, porque quinta-feira tem outra, outra, né? tem outras câmaras. Inclusive, quinta-feira tem uma câmara que eu tenho que participar dela, que é a que faltou. Então, É. Bom, na próxima semana não terá reunião do Conselho, porque o dia da reunião é um feriado, é o 24 de maio, feriado municipal, que é o dia da padroeira de Goiânia. Os senhores que são religiosos devem guardar esse dia, porque os senhores têm a obrigação. Não pode, porque eu tenho, na quinta tem outra câmara. Na outra. Não, é na quinta. Bom, de qualquer maneira, nós não podemos antecipar essa da sexta para quinta, porque quinta-feira está marcada a reunião de outras Câmara Setorial. E, inclusive, tem uma que eu participo. Para quarta-feira tem reunião no Conselho. À tarde. Fosse à tarde. Isso. Se houver um fato relevante e assunto de muita importância. Se o senhor, por exemplo, tem algum. Tá bom. Diga, representante da jurídica, o senhor queria a palavra? Pode não. Queria só desejar bom feriado a todos, mas ressaltando que eu não estou indo embora da GR, não. Hã? Queria desejar bom feriado a todos, mas ressaltando que eu não estou indo embora da GR, não. Porque da outra vez eu entendi que você estava indo embora, eu cheguei para a gerente jurídica e disse, ó, vocês estão perdendo. Vocês estão, lamentável, mas vocês estão perdendo. Não estou sabendo, ele se despediu de todo mundo. Jair Ventura, como se trata da padroeira de Goiânia? A padroeira de Goiânia quem é? Uma Nossa Senhora qualquer aí. É Nossa Senhora do... Hã? Então o senhor está convocado aí lá na igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, fica lá na Praça do Cruzeiro para ir orar. É no Praça do Cruzeiro, né? Bom, não havendo mais assuntos a tratar e o item 8 não tendo manifestações a respeito, eu dou por encerrada a reunião, na 90ª reunião pública da Câmara Setorial de Transporte, da AGE, sessão regulatória, extraordinária 17 de maio de 2013. Muito obrigado a todos. Obrigado e bom feriado para todos, né? Na outra.